Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Hoje, de certa maneira, é uma espécie de aniversário para mim, porque há exatos 30 anos eu participei da minha primeira passeata no movimento estudantil. Era o aniversário de 20 anos da morte do Edson Luiz. Alguns até estranharam que me viram sentado ali na escadaria da Câmara Municipal. Eu resolvi repetir o que eu fiz há 30 anos atrás, foi chegar aqui na Cinelândia, sentar na escadaria da Câmara Municipal e ficar esperando os estudantes chegarem para a passeata. Os primeiros a chegar, eu lembro bem, eram do Pedro II de São Cristóvão. Tinha uma militante do Grêmio, a Milena, que foi quem eu procurei, né? Perguntei, eu quero participar do movimento estudantil, aí me apresentaram a Milena, e aí eu nunca mais parei de fazer política, movimentos sociais e etc. E eu fui sentar ali na escadaria, que eu estava querendo refletir, né? O que mudou nesses 30 anos? Né? O que eu sinto hoje, 30 anos depois do primeiro 28 de março, que eu participei? A sensação não foi boa, não. Foi, não. A sensação que eu tive é que 30 anos depois, o clima do país, no dia 28 de março, é pior. 28 de março de 1988 foi o terceiro aniversário da morte do Edson Luiz, depois de derrubada a ditadura que matou o Edson Luiz. Eram tempos de esperança. Estávamos debatendo uma nova Constituição para o país. Os diversos movimentos sociais estavam na luta, grandes lutas. Era o governo Sarney, política indefinida de rumos do país e muita luta, muito debate político, muita esperança no que viria com a redemocratização. Bom, 30 anos depois, chegamos no 28 de março, com uma lista enorme de assassinatos políticos, ou não exatamente políticos, mas com motivação política, porque um massacre numa favela é um ato político. No dia 12 de março, foi assassinado o companheiro Paulo Sérgio Almeida Nascimento, da Associação dos Caboclos Indígenas e Quilombolas da Amazônia. Foi morto no município de Barcarena, próximo de Belém. Provavelmente assassinado porque estava denunciando danos ambientais produzidos por uma mineradora. No dia 14, 2 dias depois, o assassinato da nossa colega Marielle Franco. Claramente um crime político, uma execução política. Em Maricá, 5 jovens, no domingo 25, Sávio de Oliveira, Matheus Bittencourt, Marco Jonathan, Matheus Baraúna, Patrick da Silva Diniz. Todos jovens, só 2 tinham mais de 18 anos, ligados ao movimento hip hop. Usavam a música e a arte para denunciar abusos da polícia, das milícias. Na Rocinha, 8 mortos. Matheus da Silva Duarte de Oliveira, Osmar Venâncio do Nascimento, Bruno Ferreira Barbosa, Júlio Moraes de Lima, Hércules de Souza Marques, Magno Marinho de Rezende e o Anderson Teodoro de Souza. E mais um
ainda não identificados. A polícia fala em confrontos. As famílias falam que a polícia chegou atirando na saída de um baile funk. E ontem, a denúncia do ministro do STF, Teori Zavascki, de estar sob ameaça de morte, ele e sua família. Oi? Desculpa, Edson Fachin, perdão. Ministro Edson Fachin denunciando que está sofrendo ameaça, e a caravana do ex-presidente Lula recebeu 3 ou 4 tiros, parece que já acharam mais um tiro que não tinha sido localizado ontem, sendo totalizado 4 tiros. 4 tiros. Eu não sei, eu tenho a impressão que o 28 de março de 2018 está muito mais parecido com o 28 de março de 68 do que com o 28 de março que eu participei em 88, no primeiro 28 de março. Governos ilegítimos, frutos de golpe. Governos aplicando políticas que interessam ao grande capital nacional e internacional, a despeito dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras. Um cenário, em 68, o ano terminou pior do que começou. Começou com a morte do Edson Luiz, terminou com as 5 no Brasil, com a eleição do Richard Nixon nos Estados Unidos, com o massacre da Primavera de Praga, com o massacre dos estudantes mexicanos, muita repressão ao longo do ano de 68. Aqui no Brasil, a gente precisa encarar a realidade. A reforma trabalhista, aprovada no ano passado, a lei das terceirizações, aprovadas no ano passado, a lei do teto de gastos no serviço público, a reforma da Previdência, ainda não aprovada, abandonada provavelmente pelo governo Temer, mas ainda na agenda do grande capital, tudo isso representa uma piora significativa na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras. E o que é que a gente pode esperar para os próximos anos num cenário como esse? Mais conflito, maior acirramento, mais ódio, vereador Fernando Willian, mais ódio. A degeneração das condições de vida da classe trabalhadora brasileira não nos trará boas notícias nos próximos anos. A não ser, claro, se a classe trabalhadora se levantar e obrigar o nosso Estado a desfazer o que foi feito e a avançar verdadeiramente. Nós estamos vivendo a derrocada da nova república. As instituições criadas com a nova república, os partidos políticos, as organizações sindicais, todos em crise, todos em crise. Supremo, Tribunal Federal, Congresso Nacional, Presidência da República, as diversas assembleias legislativas, muitas câmaras municipais, prefeitos presos. A nova república, ela prometeu entregar a Suíça para o povo brasileiro, mas não entregou a Suíça, não entregou. A desigualdade cresceu durante a nova república, ela não arrefeceu. O encarceramento da nossa população cresceu absurdamente durante a nova república. A violação de direitos humanos cresceu durante a nova república, não diminuiu. Diminuiu para os privilegiados, para as elites, para a classe média, mas para os trabalhadores e para as trabalhadoras não. É só ver o quanto a letalidade do Estado cresceu durante a nova república. As forças policiais, antes da nova república, andavam de camburão, hoje andam de caveirão, tem helicópteros blindados, fuzis, armas de guerra. A nova república fracassou porque prometeu entregar o que ela não pôde entregar: a domesticação do capitalismo brasileiro, a criação de um estado do bem-estar social capitalista no Brasil.
povo brasileiro precisa romper as suas ilusões com o programa social-democrata para o Brasil. A domesticação do capitalismo só ocorreu na Europa Ocidental e no Japão do pós-guerra, uma política de contenção da expansão do bloco soviético. Nunca se expandiu, não chegou nem nos Estados Unidos, que nunca precisaram ceder o estado de bem-estar social para a sua classe trabalhadora para tentar impedir a expansão da União Soviética. Quando, minha gente, que o estado do bem-estar social vai chegar num país capitalista periférico? Nunca, nunca. A classe trabalhadora brasileira precisa colocar a superação do capitalismo no seu horizonte político. A superação do capitalismo é que pode fazer a construção de uma verdadeira nação no nosso território. Enquanto o Brasil estiver submetido a ser um país capitalista periférico, não haverá estado do bem-estar social. A gente, no máximo, vai transitar entre ditaduras explícitas e ditaduras disfarçadas, como foi a Nova República. Nunca foi uma democracia. Esse país nunca foi uma democracia. Hoje, mais uma vez, os estudantes vão marchar em memória de Edson Luiz, mas também em memória da Marielle Franco e de todos os outros que vêm sendo assassinados por motivação política no nosso país. Os estudantes vão começar, já começaram a concentração às 15 horas na Candelária e depois marcharão aqui para a Cinelândia. Como há 30 anos atrás, no dia 28 de março, estou com os estudantes chorando a morte do Edson Luiz, chorando a morte de todas as vítimas de crime político no nosso país e lutando para que a gente consiga superar a barbárie capitalista e construir um regime socialista onde a solidariedade e não o consumismo seja o principal valor. Obrigado.